Inicialmente, vale ressaltar a diferença entre os efeitos da política fiscal praticada pelo governo no curto e no longo prazo. O PIB pode ser afetado diretamente por questões pouco previsíveis, forçando o governo a fazer políticas fiscais expansionistas ou contracionistas para que a variação não seja deletéria para o país. Em um cenário pós-crise, o governo pode estimular a demanda e, por consequência, o crescimento via política fiscal, inibindo uma possível recessão que seria prejudicial ao país. Um exemplo é o caso brasileiro, em que durante a crise internacional de 2008, o crédito privado ficou estagnado. Enquanto isso, o governo estimulou o crédito via bancos públicos para garantir que o país estivesse protegido da recessão. Entretanto, no longo prazo, a política fiscal não tem efeito, uma vez que o produto é determinado por outras variáveis, como capital humano, físico e desenvolvimento tecnológico. A equação básica da contabilidade de renda nacional é PIB igual a C mais I mais G mais X menos M, em que o governo controla diretamente G, que são as compras governamentais de bens e serviços. Entretanto, indiretamente, a política fiscal do governo pode afetar C, que é o gasto do consumo, e I, que é o gasto com investimento. A renda total das famílias é a variável que estabelece o quanto de consumo será gerado na economia. Essa renda é igual à diferença entre o salário das famílias somado à sua renda em dividendos, juros e aluguéis, menos os impostos e transferências pagas ao governo. Sendo assim, aumento de impostos, mantendo outras variáveis constantes, gera queda na renda disponível, assim como o inverso também é verdadeiro. O Brasil é um país que expandiu fortemente sua política fiscal nos últimos anos, aumentando os gastos do governo e se financiando através de mais impostos e aumentos na dívida. A elevação dos gastos do governo reduz a poupança nacional, o que, em termos de nosso modelo macroeconômico e SLM, desloca a curva IS e, se por um lado aumenta a demanda agregada, pressionando a inflação para cima, também eleva a taxa de juro real de equilíbrio, inibindo consumo e investimento privado. O salário mínimo é um ótimo exemplo. Enquanto este teve aumentos reais acima da inflação durante muitos anos, a produtividade cresceu a uma taxa muito menor. Essa discrepância entre oferta e demanda é mais um fator que puxa os preços para cima. Sob o ponto de vista fiscal, o salário mínimo é reajustado pela inflação mais o crescimento do PIB dos 2 anos anteriores. Ou seja, suponhamos que a inflação no ano T tenha sido 8% e o crescimento 2%. Em T-1, o crescimento foi de 2% também. Como a receita do governo cresce pareada com o PIB, no ano T mais 1 a receita crescerá 10%, que é a inflação mais o PIB de T, enquanto o mínimo crescerá 12%. Considerando que boa parte do sistema previdenciário do setor privado é composto por pessoas que recebem um salário mínimo e têm seu rendimento reajustado todo ano por tal regra, todo ano existe um gap entre o crescimento da receita governamental e o gasto com esses salários. Lembremos que o sistema brasileiro não é de capitalização, ou seja, se recebe o que poupou, mas sim aqueles que estão no mercado de trabalho financiam a aposentadoria daqueles que estão aposentados. Em 1980, nós tínhamos 8 trabalhadores para um aposentado, e hoje nós temos 5 para cada aposentado. Já em 2050, nós teremos 2 trabalhadores para cada aposentado. Nessa mesma data, se nós não mudarmos as regras atuais, 36% da população brasileira estará aposentada e o rombo previdenciário chegará a R$ 1 trilhão. Devido à grande dificuldade em manter a inflação no centro da meta, causada pelo descontrole das contas públicas, o governo constantemente precisa de uma taxa de juros elevada para reforçar sua luta pela confiança no controle da inflação. Além disso, devido à baixa poupança pública e o excesso de demanda agregada, nossa economia precisa de uma taxa de juros tanto para o financiamento das contas públicas pelos agentes internos, quanto pelos agentes externos via absorção da externa. No ano passado, os economistas Mansueto de Almeida, Marcos Lisboa e Samuel Pessoa lançaram um documento chamado de O Ajuste Inevitável, em que alegam justamente o problema da evolução do gasto público. Segundo os economistas, ao contrário da visão dominante, no entanto, a crise fiscal não decorre apenas do descontrole das contas públicas nos últimos anos. Não se trata de um desequilíbrio de curto prazo entre receita e despesa e a discussão sobre medidas de ajuste fiscal no próximo ano, de modo a permitir a retomada do crescimento. A crise é mais profunda e requer um ajuste mais severo e estrutural. Medidas de aumento da receita para viabilizar um maior superávit primário neste ano são insuficientes para superar os graves desafios enfrentados pelo país e apenas adiam o enfrentamento dos problemas, que se tornam ainda mais graves com o tempo. Dessa forma, de nada adianta o governo procurar um ajuste de curto prazo, ou seja, cortar gastos específicos referentes a este ano, pois no ano que vem, 90% dos gastos serão reajustados automaticamente e assim será nos anos subsequentes. A situação fica ainda pior em época de crise, pois a retração do PIB no ano de 2015 e a retração do ano que vem acabam diminuindo consideravelmente as receitas do governo.
aumentando ainda mais o déficit público e, por consequência, a dívida pública, fazendo necessário uma maior taxa de juros para atrair interessados em financiar nossa dívida. A grande questão é por que o crescimento do gasto público não foi debatido durante os últimos anos, com exceção da Previdência, que vem apresentando déficits contínuos e chamando a atenção de todos. Na verdade, o Brasil passou por dois grandes ajustes fiscais pontuais nos últimos tempos, decorrentes de crises econômicas, cada uma com sua particularidade, sendo a primeira em 1999 e a segunda em 2003. A grande diferença com a situação atual é que nessas épocas a capacidade de reação do governo era maior que a de hoje. A questão dos impostos tem que ser vista com cuidado, pois a situação de hoje nos impossibilita de sequer cogitar qualquer tipo de aumento, pois a sociedade considera que não os recebe de volta em serviços prestados pelo Estado. Afinal, não à toa, o Brasil ocupa a última posição dentre 30 países em questão de retorno de impostos, segundo o Instituto Brasileiro de Tributação e Impostos. Dessa forma, o lado da receita acaba sendo prejudicado, pois, com exceção de receitas extraordinárias, como as multas dadas pelo CARF, securitização de dívidas ou repatriação de dinheiro no exterior, o governo dependerá do crescimento natural da economia. A explicação para nunca termos sentido o real problema foi: nas últimas 2 décadas, o crescimento da despesa pública foi compensado pela expansão da carga tributária. Nos anos 1990, esse aumento decorreu da introdução de novos tributos, como a COFINS e o ajuste fiscal de 1999, fortalecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Na década de 2000, diversos fatores permitiram um maior crescimento econômico e uma expansão ainda maior da arrecadação tributária. A estabilidade macroeconômica, os ganhos de produtividade em diversos setores, como agronegócio e alguns setores de serviços, as reformas no mercado de crédito e a expansão da economia mundial contribuíram para o maior crescimento da renda e do emprego. Naquele período, a dinâmica da receita recorrente da União apresentou comportamento extraordinário, crescendo em termos reais pouco mais de 7% ao ano, em parte como consequência do aumento da formalização da força de trabalho, que resultou no crescimento real da receita da Previdência. Sem a possibilidade de novos aumentos da carga tributária, que foram aumentada no governo FHC de 25% para 32,5%, no governo Lula para 34% e no governo Dilma para 37%, resta ao governo compensar o aumento do gasto com corte de despesas. No documento, vemos isso quando os economistas discutem a possibilidade da CPMF sanar o déficit público. As despesas públicas anuais serão 300 bilhões maiores a partir de 2030, o que representa um aumento de 20 bilhões de reais por ano. Portanto, o aumento previsto dos gastos públicos até 2030 requer que todo ano sejam aprovadas novas medidas de contenção de despesa equivalentes às enviadas em dezembro, pelos próximos 15 anos, ou uma nova CPMF a cada governo, ou ainda entre 20 e 50 vezes as propostas de imposto sobre grandes fortunas. Resta, portanto, ao Brasil enfrentar o problema de frente, dialogando com a sociedade civil de maneira aberta, expondo os perigos que o descontrole dos gastos podem causar ao país, ao mesmo tempo em que o governo novamente pensa em micro-reformas que possam aumentar o potencial de crescimento natural do país.